Eu vivi um relacionamento de 10 anos com o Humberto. O Humberto era um homem mais velho e muito bem-sucedido. Ele trabalhava viajando e só voltava de 15 em 15 dias para casa. Ele não queria que eu trabalhasse. No começo, eu não liguei para isso, mas depois eu comecei a ficar entediada, justamente pelo fato dele trabalhar viajando e só voltar de 15 em 15 dias. E o tempo que ele não estava em casa, eu ficava muito entediada, gente, porque eu não fazia nada. Eu não estudava, eu não trabalhava. Então aquilo estava me deixando muito chateada dentro de casa. Eu estava me sentindo inútil. Quando ele voltou, eu tive uma conversa séria com ele e falei pra ele: olha, Humberto, eu quero trabalhar. Eu vou começar a procurar trabalho porque eu não aguento mais. Eu tô muito entediada dentro dessa casa. Eu tô muito chateada, sem ter o que fazer, me sentindo inútil. E foi uma briga muito grande minha com o Humberto. Foi muito difícil para ele aceitar. Mas eu coloquei ele contra a parede e falei: olha, se for pra ser assim, então eu prefiro me separar. Entendeu? Porque eu quero ter uma vida. Eu não tô tendo uma vida. Eu tô vivendo trancado dentro dessa casa sem ter o que fazer. E depois de tanto ele pensar, ele aceitou, né? Acabou aceitando, concordando. E eu fui atrás de emprego. Quando eu consegui, gente, ele não parava de me ligar. Ele ficou muito mais ciumento, o ciúme aumentou, vivia me ligando, né? Ok, mas eu deixava pra lá, eu entendia ele, o fato de eu estar trabalhando, deixava ele enciumado, né? E com o tempo, ele foi aceitando melhor e foi parando aquela ciumeira maluca dele, foi diminuindo, diminuindo, até que diminuiu bastante, mas ele continuava ciumento, mas já tinha diminuído muito, né? Passado um tempo que eu tinha arrumado serviço, eu consegui trabalho em uma fábrica muito conhecida da minha cidade. E foi nessa fábrica que eu conheci o Matheus. O Matheus, um rapaz um pouco mais novo do que eu, não era grande coisa, era pouca coisa. E ele era muito simpático, muito bacana, bonito também, as meninas viviam atrás dele, mas eu não ligava pra ele não, sabe? Eu só conversava com ele, normal. E assim, ele foi se aproximando de mim. Na hora do almoço ele estava comigo, o tempo vago que a gente tinha, ele ficava perto de mim conversando comigo. E a gente foi criando uma amizade. Com isso, a gente trocou WhatsApp, rede social. Todo dia de noite, o Matheus me dava boa noite e me mandava aquelas mensagens já prontas, sabe? E era assim, era só isso mesmo, não passava disso, não tinha nenhum interesse por ele, assim, né? Só que com o tempo, o Matheus, ele aos pouquinhos ia soltando umas indiretas, sabe? Mostrando que estava interessado por mim. Eu percebendo que eu não sou burra nada, né? Já era experiente. Eu percebendo, eu falei pra ele: olha, eu não quero nada com você, eu sou casada, tá bom? Há 10 anos. E eu não sou esse tipo de mulher, né? Mas ele ficava no meu pé, gente, ficava ali no meu pé, sabe? Me perturbando, me mandando mensagem. Já começou, as mensagens se tornaram românticas. Até que eu decidi tomar uma decisão. Eu cheguei pra ele e falei: olha, Matheus, tá desse jeito, eu não acho legal, então eu acho melhor você sumir da minha vida, você sair da minha vida, a gente parar de se falar. E ele não queria, mas eu bloqueei ele do WhatsApp, do Facebook e comecei a evitar ele na fábrica. E nisso ele cansou de ficar atrás de mim e também passou a me evitar. E assim, quando eu comecei a ver o Matheus com as outras meninas, conversando do jeito que ele conversava comigo, eu comecei a sentir falta do Matheus. Eu comecei a sentir falta das mensagens dele, das brincadeiras dele, sabe? E eu comecei a perceber que eu tava sentindo alguma coisa assim pelo Matheus, mas eu não queria acreditar naquilo, eu achava que era coisa da minha cabeça. Ok, o tempo passou, não fui atrás dele também, de jeito nenhum. O Humberto voltou do trabalho e quando ele voltou, eu percebi que no nosso momento íntimo já não era mais a mesma coisa. Eu não tava mais gostando, sabe? Eu tava com o pensamento em outro lugar, né? Eu acabava pensando no Matheus. Gente, foi uma loucura, uma loucura. Eu percebendo isso, eu fui vendo que eu já não tava mais gostando do Humberto. Aí o que aconteceu? Eu pedi o divórcio. Não foi um divórcio fácil, foi muito difícil. Mas eu não queria continuar com o Humberto sabendo que eu não tava mais sentindo mais nada por ele.
tá? Então, foi muito difícil pra mim. O Humberto não queria aceitar, mas eu não tava com ele por dinheiro. Eu tava com o Humberto porque eu gostava, mas eu comecei a sentir que eu não tava mais gostando mais, que eu tava com o pensamento no Matheus, então não era justo eu tá com o Humberto pensando em outro. Então, eu tomei a decisão de me separar, de me divorciar. Demorou, foi difícil, mas eu consegui. E eu continuei trabalhando, mas não fui atrás do Matheus. Não fui de jeito nenhum, gente. Eu nem queria, sabe? Eu disse, ai não, isso é coisa da minha cabeça, isso é, sabe? Eu nem queria contato com o Matheus, mas ele veio atrás de mim. Aí começou, gente, começou aquelas conversas, começou a me cantar, começou a dar em cima de mim, aquela coisa de homem safada, aquela coisa de conversa de homem, né? Ah, você é a mulher da minha vida, você é tudo pra mim, eu te amo, não sei o quê. Eu acabei cedendo, acabei caindo em tentação e fiquei com ele, mas eu já tava divorciada do Humberto. Eu não fiquei com o Matheus, estou casada com o Humberto. Eu já estava divorciada do Humberto, né? Então, a gente começou a namorar. Só que como eu me separei do Humberto, eu não tinha mais aquela mordomia que eu tinha antes, né? Porque o Humberto era bem financeiramente, né? Ele tinha condição. Então, eu vi a necessidade de arrumar outro trabalho. Na fábrica, eu trabalhava de 6 da manhã às 2 da tarde. E eu consegui outro serviço que eu pegava às 4 da tarde, só saía de meia-noite. E essa era uma rotina muito pesada, gente, de segunda a sexta. Eu folgava sábado e domingo, mas de segunda a sexta era essa rotina. O Matheus continuava trabalhando na fábrica. E nessa altura, que eu já estava trabalhando nos empregos, a gente já estava junto. Só que o Matheus, ele não tinha controle financeiro nenhum. Ele era, sabe, avoado, estourado. E era sempre chorando miséria. Eu queria sair com ele no fim de semana. Ele dizia que não tinha roupa. Lá vai eu comprar roupa para o Matheus. Então eu passei a bancar ele nesse sentido, porque ele era muito gastadeiro, sabe? Ele não tinha controle. Mas ok, eu amava aquele cara, sabe? Eu era louca pelo Matheus. E eu bancava, eu comprava mesmo as coisas para ele, sabe? E tá certo. Teve um dia que ele me falou que o irmão dele sofreu um acidente de moto. O irmão dele morava no interior. Eu não conhecia, a gente se juntou, mas eu não conhecia a família dele, né? Parece que a família dele é desunida, tem ninguém, só tinha esse irmão que era mais próximo. E ele falou que a namorada do irmão dele tinha acabado de entrar no serviço e que não podia tirar, assim, uns dias para cuidar do irmão dele. Então ele, por trabalhar muito tempo na fábrica, pediu uns dias e foi pro interior para cuidar do irmão dele. Ok, confiava no Matheus. Aí, gente, quando o Matheus voltou, eu olhando o telefone dele, eu tinha mania de olhar o telefone dele. Eu olhando o telefone dele, eu vi uma foto da namorada do irmão dele. E eu olhei assim pra foto e fui lá tirar satisfação, né? Perguntei ao Matheus por que ele tava com a foto da namorada do irmão dele no celular dele. E ele, sem entender, assim, falou, eu devo ter tirado sem querer. E realmente a foto parecia que foi tirada mesmo sem querer. Só que eu não engoli aquilo. Não engoli. Tanto, gente, que depois eu descobri que o irmão dele não tinha sofrido acidente coisa nenhuma. Que ele tinha combinado com o irmão de curtir uma festa lá no interior sem mim. Sozinho. Gente, eu fiquei com muita raiva, sabe? Me subiu uma raiva. Eu fui feita de trouxa, sabe? Aquela coisa, aquela sensação de que eu fui feita de trouxa. Me subiu aquela raiva. E eu discuti muito com o Matheus. Muito, muito mesmo. E nesse dia, simplesmente, ele chegou pra mim e falou assim, olha, acabou. Eu não quero mais nada com você. Não quero mais nada. E saiu. Aí, gente, eu pensava, ok, a gente brigou, né? Falou da boca pra fora, ele vai voltar. Fiquei sabendo que ele foi pra casa do irmão, que ele foi pro interior. Aí eu tentava ligar pra ele, mandava mensagem e nada, nem me responder. Não fiquei muito preocupada, fiquei tranquila. Eu falei, ele vai voltar, porque ele trabalha. Mas depois fico sabendo que ele pediu as contas do trabalho. Gente, eu me senti, sabe, muito mal mesmo. Vocês não têm noção.
eu tava sendo feita de trouxa, mas eu não aceitei aquela situação. Eu não aceitei aquilo. Eu me transformei numa pessoa que eu nunca fui. Eu comecei a perturbar ele, a perturbar. Ele não me atendia de jeito nenhum. Eu comecei a ameaçar ele, gente. Eu comecei a mandar mensagens ameaçando ele, dizendo que se ele não voltasse pra mim, eu ia acabar com a vida dele, que se ele não fosse meu, ele não ia ser mais de mais ninguém. Gente, eu ameacei tanto aquele homem, eu tava decidida. Se eu visse ele na minha frente, eu tinha coragem de fazer uma arte. Eu ameacei tanto ele, gente, que ele fez um BO contra mim. E além disso, ele espalhou para todos os colegas, todas as pessoas que ele conhecia na fábrica, dizendo que o motivo dele ter pedido as contas foi por minha causa, porque eu era uma louca, psicopata, que eu queria acabar com a vida dele, que eu vivia ameaçando ele e tal, que ele ficou com medo e pediu as contas. As pessoas começaram a olhar para mim de outro jeito na fábrica, entendeu? Então, eu fiquei sabendo, né, por umas amigas próximas, que elas me contaram o que estava acontecendo, e foi daí que eu percebi que aquele homem, que o Matheus, ele não valia nada. E na minha cabeça eu ficava pensando, ele tem que pagar. Foi por causa dele que eu deixei o Humberto, um casamento de 10 anos, sólido, sabe? Um casamento feliz. Foi por causa dele que eu comecei a gostar dele. Eu colocava a culpa nele. Era por isso que eu não queria deixar ele em paz, que eu queria vingança, sabe? Só que aí depois que isso aconteceu, eu percebi que ele não valia nada. Eu percebi que eu tava me humilhando, que eu tava me rebaixando, sabe? Então foi a partir desse momento que eu caí na real e eu comecei a pensar, não, eu tenho que me valorizar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me amar, tenho que ter amor próprio, né? Porque eu tava me humilhando por um homem que nem merecia, que nem me merecia. Então foi daí que eu tomei a decisão de esquecer o Matheus de uma vez por todas, ok? Continuei trabalhando nos 2 empregos, né? Aos pouquinhos, tô conquistando minhas coisas, consegui comprar um carro, consegui financiar um apartamento e tô feliz, tô bem, entendeu? Não consigo ficar parada, quero trabalhar mesmo. E o que eu quero dizer pra vocês, com a minha história, é pra vocês se valorizarem. Se vocês estão passando por uma situação parecida com uma mulher ou com um homem, né? Porque mulheres também perseguem homens. A gente vê histórias por aí só de homens obsessivos que perseguiram as mulheres, que fizeram isso e aquilo. Só que também tem muitas mulheres loucas, né? Tem muitas mulheres que perseguem um homem, que não aceitam um filho, relacionamento, que faz besteira assim, entendeu? Então eu me arrependo muito de ter feito isso com o Matheus, porque a gente não é dono de ninguém. Quando uma pessoa não quer mais, a gente simplesmente tem que deixar essa pessoa aí, porque ninguém é dono de ninguém. Não vale a pena a gente ficar se rastejando, se humilhando por migalhas, por um amor que não existe mais. Hoje eu tenho consciência do que eu fiz. Sei que foi errado eu ter ameaçado o Matheus, eu não deveria ter feito isso, entendeu? Então, essa é a mensagem que eu quero passar com a minha história. Se você tá passando por isso, não faça o que eu fiz, não fique se rastejando, seja homem ou mulher, deixe a pessoa aí. Então, amores, o que é que vocês acharam dessa história? Mais uma história baseada em fatos reais, sim, gente. E ela falou tudo no final, né? Eu não preciso falar mais nada nessa história. Não adianta você ficar se rastejando atrás de um amor de uma pessoa que não existe, entendeu? Então, é muito feio isso, né? A gente tem que se valorizar, a gente tem que se amar, tá? Então fica aí a dica, né? Fica aí essa história de lição, por caso você, homem ou mulher que me assiste, esteja passando por algo parecido, tá bom? Curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui embaixo se você for caiu de paraquedas, ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!